Olá a todos, então começamos rezando. Como ontem, esqueci-me de vos dizer que a oração que utilizámos ontem e que hoje voltamos a utilizar é da autoria de São Francisco, que encerra a carta que ele escreveu a todos os frades. É uma oração que se utiliza para pedir o dom do discernimento. Deus omnipotente, eterno, justo e misericordioso, concede-nos a nós, miseráveis, que por ti façamos o que sabemos que tu queres e sempre queiramos o que te apraz, para que, interiormente purificados, interiormente iluminados e abrasados pelo fogo do Espírito Santo, possamos seguir os passos de teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, e mediante somente a tua graça chegar até ti, ó Altíssimo, que em Trindade perfeita e em simples unidade vives e reinas e tens toda a glória, ó Deus omnipotente, por todos os séculos dos séculos. Amém. Hoje, o nosso encontro gira em torno da figura de Judas Iscariotes, associada ao episódio da traição a Jesus. São três as questões às quais tentarei, hoje, dar-vos alguns apontamentos para se criar um pouco mais de luz acerca do que apresento. Então, a primeira pergunta é a seguinte: Jesus sabia que alguém o ia condenar. Se Deus é misericordioso, por que é que deu esta árdua tarefa a Judas? Ele teve liberdade ou estava já tudo predefinido? Então, acho que importa, num primeiro momento, vermos quem foi Judas Iscariotes. E para isso, vou apoiar-me numa das audiências de quarta-feira do Papa Bento XVI, que dedicou aos apóstolos. Esta, precisamente dedicada à figura de Judas Iscariotes. O simples nome de Judas suscita, entre nós, cristãos, uma reação instintiva de reprovação e de condenação. O significado do apelido Iscariotes é controverso. A explicação mais seguida entende esta palavra como homem de Cariote. Ish, Cariote. Ish quer dizer em aramaico homem, Cariote, Cariot, a localidade, referindo-se então à sua aldeia de origem, situada nas vizinhanças de Hebron, na Judeia. Outros interpretam-no como variação da palavra sicário, como se aludisse a um guerrilheiro armado com um punhal, que em latim se chama sica. Por fim, há quem o veja no surnome a simples transcrição de uma raiz hebraico-aramaica que significa aquele que estava para o entregar. A ser Judas natural daquela cidade, Cariot, ficamos a saber que ele era o único procedente da Judeia. E sabemos que os habitantes da Judeia desprezavam os galileus e consideravam-nos rudes colonizadores. Essa atitude pode ter alienado Judas Iscariotes dos demais discípulos. Judas é incontornável que seja um dos 12 escolhidos por Jesus para estarem com ele e para os enviar a pregar. Todos os evangelhos colocam Judas Iscariotes no fim da lista dos discípulos de Jesus, o que sem dúvida é algo que reflete ou que poderá refletir a má fama de Judas como traidor de Jesus. Os evangelhos não nos dizem exatamente quando é que Jesus chamou Judas para se juntar ao grupo dos seus seguidores. Mas uma coisa é certa, e acho que é bom retermos e guardarmos dentro de nós. Se Jesus o escolheu, é porque tinha certamente, e lhe reconhecia certamente, os requisitos que eram necessários para ser um grande apóstolo. De facto, Jesus sabia, eu diria, foi sabendo que alguém o ia entregar. Como? Pensemos no facto que Jesus teve 3 anos para criar uma relação de amizade com os seus amigos, aqueles mais próximos, aqueles que ele próprio escolheu, os apóstolos. E com certeza que se foi apercebendo das características de cada um e da diferença entre eles. Também é conhecedor profundo da condição humana, mas há outra dimensão, não menos importante neste processo,
em que se foi, este processo em que se foi percebendo que iria ser traído e por quem. Eu diria que é mais importante. O facto de nunca se ter sentido verdadeiramente só, por ter vivido toda a sua vida imerso na total entrega ao Pai. E é para aí que Ele nos conduz, durante toda a sua vida, ao ponto de nos levar a viver tudo em comunhão com Ele e abandonados a um Pai. Revela-nos Deus como um Pai, e da sua profunda união com o Pai, faz todo o sentido pensar em Jesus a rezar ao Pai, colocando-lhe nas mãos as características dos seus amigos e pedindo-lhe ajuda para perceber tudo e o fazer de acordo com a sua vontade. Sabemos que Judas era o ecónomo do grupo e há até um episódio em que ele manifesta uma certa atitude avarenta. Tivemos a ocasião de ouvir esse episódio, essa passagem, na passada segunda-feira santa, antes de ontem. Perante uma mulher chamada Maria, que está a ungir os pés de Jesus com uma libra de perfume de nardo puro, de alto preço, Judas reclama: porque não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? No versículo seguinte, São João comenta que Judas disse isto não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão. Portanto, os apóstolos, e Judas não estava isento desta realidade, iam-se conhecendo uns aos outros através das palavras e das atitudes. Deste modo, Jesus ia ficando cada vez mais consciente que seria um dos 12 a traí-lo. E a este propósito, e por 2 vezes, Jesus dirige-se aos apóstolos e, falando precisamente de Judas, indica-o como um de vós. Um de vós que me vai trair, que me vai entregar. E foi durante a última ceia que os 12 ficaram a saber que Jesus sabia que iria ser traído e por quem. Indicou Judas como criminoso. São João conta-nos que Jesus disse a Judas: o que pretendes fazer, falo depressa. Porém, os outros apóstolos não suspeitavam do que Judas estava prestes a fazer. João chega a relatar que, como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera: compra o que precisamos para a festa da Páscoa. Então, se Deus é misericordioso, e acabamos de ver que sabia quem é que o ia entregar, passamos à segunda parte da questão. Se Deus é misericordioso, por que é que deu esta árdua tarefa a Judas? Será que ele teve liberdade ou estava já tudo predefinido? Bem, eu creio que Deus não usou um joystick para fazer com que Judas traísse Jesus. Direi, e de todas as leituras que fiz e que levam-me a crer e a acreditar profundamente neste facto, direi que Judas usou mal a sua liberdade, não soube corresponder à graça de Deus. E Jesus não o obriga a nada. De facto, disse-lhe: faz o que pretendes fazer. Já sabia que Judas pretendia entregá-lo. Importa ter também presente nas nossas vidas que a graça de Deus não anula a natureza e a liberdade humana. Judas foi culpado no seu ato, é verdade, porque agiu com toda a liberdade. Jamais Deus poderia escolhê-lo com o mau desejo de que ele traísse Jesus, porque Deus não pode fazer e desejar nada de errado. Diz Papa Bento XVI, no discurso que referi antes, a traição explica-se com base na responsabilidade pessoal de Judas, o qual cedeu miseravelmente a uma tentação do maligno. A traição de Judas permanece, contudo, um mistério. A quando da chegada de Judas ao Getsemane, Jesus tratou-o como um amigo, mas nos seus convites a segui-lo pelo caminho das bem-aventuranças, não forçou as vontades nem as preservou.
das tentações de Satanás, respeitando a liberdade humana dessa maneira. No meio disto tudo, a boa notícia é que Deus sabe aproveitar até o pecado da criatura humana para daí tirar algum bem. São Paulo escreve aos Romanos a este propósito: onde abundou o pecado, superabundou a graça. O amor de Deus é maior do que os nossos pecados, em virtude do ato extremo de amor de Jesus por cada um de nós. Assim, deste grande mal, da traição maior que a humanidade já conheceu, Deus soube tirar a salvação para a humanidade. Não existe destino nem predestinação. Existe o homem que age com a sua inteligência, com a sua vontade e com a sua liberdade, ajudado pela graça de Deus. A questão é que nem sempre deixamos a graça conduzir a nossa vida.